Olá a todas, como é que vocês estão? Bom, hoje a gente vai dar continuidade aqui ao nosso curso sobre como conseguir emprego. O primeiro módulo que a gente já fez e está aqui disponível no YouTube, então se você não viu, veja a playlist, né? O módulo sobre como criar um currículo estratégico. A gente falou ali sobre as principais dicas, como de fato ter um currículo que chame a atenção das empresas para ser chamado aí para uma entrevista de emprego. E hoje a gente vai falar sobre o segundo módulo desse curso, que é sobre as candidaturas, como que você faz para participar dos processos seletivos. E aí esse módulo é composto aqui por 5 aulas. Hoje a gente vai começar pela primeira aula, que é a respeito dos melhores sites de emprego, aí portais de carreira, pensando principalmente nos processos seletivos que são online e que hoje são a maioria, né, dentro das empresas. Então a gente vai falar a respeito dos sites, depois a gente vai ter aula 2 aqui para falar sobre networking, indicações. Aula 3, vamos falar sobre entregar o currículo pessoalmente, né, se isso é uma boa estratégia ou não, como fazer isso. Na aula 4, vamos falar aqui sobre alguns cuidados importantes para tomar respeito de golpes, não cair em empregos que sejam falsos, né, oportunidades falsas. E por último, a gente vai falar aqui sobre como ter uma rotina produtiva para conseguir buscar emprego, procurar um trabalho, né, dar trabalho de fato. E se você não se organiza para isso, não cria uma rotina, tudo fica muito mais difícil. Então, esse aqui é o nosso módulo completo. E hoje a gente vai começar aqui pela primeira aula, falando sobre como conseguir, então, um emprego aí considerando sites e portais de carreira. Bom, a gente vai falar um pouco, então, sobre esse tema. Eu escolhi aqui 5 principais plataformas online, especificamente para a gente poder conversar a respeito. São plataformas que eu tenho mais informação, que eu já tive uma experiência, então é justamente por isso que eu vou falar sobre elas. Mas você pode conhecer outras plataformas, outros sites, assim, de pessoas que recomendam. Importante, eu acho que é só buscar por essa recomendação, mesmo para ter certeza de que não é um site malicioso, que vai usar os seus dados aí de forma errada. Mas, voltando aqui, eu selecionei esses 5 sites, né, essas 5 plataformas, para a gente falar um pouco, eu consegui dar algumas dicas aqui para vocês. Então, vamos lá. Bom, primeiro o site que eu selecionei, né, que é um site já bastante conhecido aí em algumas regiões do Brasil, é o vagas.com. Esse aqui é um site bem conhecido, confiável, então vocês podem ter certeza de que os dados de vocês não vão ser usada de forma incorreta. Claro que não é 100%, porque a empresa está sujeita aí também a questões de segurança, mas é um site que eu sei que ele funciona, que ele é uma empresa séria. A respeito da efetividade dele, tá? Eu já consegui emprego pelo Vagas, conheço várias outras pessoas que conseguiram, da mesma forma que eu conheço pessoas que não foram chamadas para uma entrevista de emprego. Então, a gente sabe que esses portais de carreira, gente, é muito comum encontrar pessoas que nunca foram chamadas em algumas dessas plataformas. Isso realmente acontece. A questão é que você realmente tem que se candidatar em vagas, que você tem aí alguma chance. Você precisa se candidatar com um currículo que seja atrativo. No módulo anterior, a gente falou muito sobre currículo, sobre como ter um currículo estratégico. E é isso que vai fazer com que você seja chamado para uma entrevista de emprego. Então, assim, em relação à efetividade, o Vagas ele funciona, mas assim como qualquer outra plataforma, você realmente precisa trabalhar em um bom currículo para ser considerado uma boa candidata aí no ranking, né, das pessoas mais aderentes, para você ser chamada. Ele é um site que ele é gratuito, ele não tem versão paga, então nem se você quiser ter uma conta premium, você vai conseguir. Aí outros pontos, né? Esse é um site que tem aí vagas de grandes empresas, então tem várias marcas enormes, assim, empresas realmente muito grandes que acabam divulgando suas vagas pelo Vagas, então isso é muito bom. Atende todas as áreas e níveis, então assim, é um site que, independente se você está começando na carreira ou já é um pouco mais avançado, provavelmente você vai encontrar aí uma vaga de emprego para você. O outro site que eu coloquei aqui é a Cato. A Cato também ela é uma plataforma aí bastante antiga no mercado, então ela é conhecida, né, ela é confiável. Muita gente aí já criou currículo na Cato, eu já criei, inclusive no passado, assim, já faz muitos anos, mas eu já consegui emprego com a Cato. Conheço outras pessoas também que já conseguiram emprego, mas é a mesma história, tem muita gente que utiliza e nunca teve um retorno, então
precisa ser ponderado isso, né? Às vezes você não tem um currículo tão atrativo, enfim, por N fatores você pode não ser chamada para uma entrevista. Mas, de modo geral, é uma plataforma que sim, funciona, é conhecida, né, bastante antiga no mercado. Eles têm a versão gratuita, recentemente você pode agora fazer seu cadastro gratuitamente ali com eles, e tem alguns planos pagos também que você pode optar por pagar. Quando eu utilizei a Cato há muitos anos atrás, eu lembro que só tinha opção paga, então na época eu paguei. E eu lembro que eu consegui sim algumas entrevistas de emprego, inclusive eu fui contratada em uma delas pela Cato. Hoje em dia eu não sei falar como é que tá essa questão dos planos que são pagos, mas vale a pena dar uma olhada. Também aqui é um site que atende aí todas as áreas de atuação, níveis, né? Então, quando eu falo níveis, pessoal, estou falando aqui de pessoas que estão no nível começando, ou então um nível pleno, que já tem uma maturidade profissional, ou então uma profissional que já tem bastante experiência. Isso aqui tem a ver com os níveis, tá? Também é um site que tem ali vagas de grandes empresas, então é bem legal para quem quer trabalhar em multinacionais, em empresas de porte um pouco maior. Outro site que eu incluí aqui é sobre o InfoJobs, né? Então, esse é um site também antigo, conhecido no mercado. Eu nunca utilizei, eu já cheguei a criar uma conta no passado, mas não cheguei a usar. Mas eu sei que muitas pessoas utilizam, já foram inclusive chamadas assim para entrevista, então é um site de emprego sério. Eles têm uma versão grátis e uma versão paga, então, se eu não me engano, eles têm uma conta premium, que eu não usei, não sei falar para vocês, mas pode ser interessante. E eles também têm, né, essa questão das vagas em grandes empresas, também atendem a todas as áreas e todos os níveis. Depois eu coloquei aqui um site que nos últimos anos começou a ganhar muita relevância, assim, muito destaque, a gente vê muitas pessoas utilizando e muitas vagas de emprego, que é a Gup. É um site que é confiável, é seguro também. Eu já fui contratada utilizando o Gup e conheci outras pessoas que também realizaram processos seletivos, assim como eu já vi muitas críticas e muitas pessoas que nunca foram chamadas. Mas assim, essa é uma realidade para todas as plataformas, né? Vocês devem ter percebido que eu falei isso dos outros sites também. Então, no final das contas, é uma plataforma que vale a pena você se candidatar nas vagas e participar do processo, mas nem sempre você vai ter esse retorno garantido. É uma plataforma que é gratuita, pelo que eu sei, eles não têm nenhuma opção paga. Também atende a todas as áreas e níveis, tem grandes e tem pequenas empresas utilizando, mas eu acho que o que mais importa é reforçar que é uma empresa séria, assim, e que você tem as suas chances, né, você pode ter uma oportunidade aí também. E aí, por último, eu coloquei aqui para ser um pouquinho mais resumido, né? Eu coloquei essa parte sobre o LinkedIn também. O LinkedIn, para quem não sabe, é do grupo da Microsoft. Então, assim, a gente está falando de uma empresa super séria, que é segura, confiável. E aí, dentro do LinkedIn, né, quando a gente pensa em efetividade, tem 2 módulos lá dentro. Lá tem uma opção em que você pode encontrar as vagas, em que você vai clicar no botão para se aplicar na oportunidade. E aí, desse botão, você vai ser direcionada aí para um outro site para fazer toda a parte de inscrição do processo seletivo. Ou pode acontecer de você ir em outra vaga e aparecer o botão de candidatura simplificada. Qual que é a diferença? Na candidatura simplificada, você vai enviar o seu currículo diretamente pelo LinkedIn. Você não vai ser direcionada aí para outra plataforma de emprego. Tem esses 2 modos. Eu já utilizei muito o LinkedIn. E tanto esse formato que você é encaminhado para um site, quanto a candidatura simplificada que você envia o currículo, os 2 funcionam. E aí, o que acontece, né? Quando você cai nesse cenário em que você é encaminhado para um site, no final das contas, o LinkedIn está sendo só um intermediador, então não é ali que vai acontecer o processo seletivo. E no caso da candidatura simplificada, isso significa que provavelmente o seu currículo vai ser lido dentro da própria plataforma do LinkedIn. Isso é interessante dentro daquela estratégia que a gente já falou no módulo 1 sobre currículo, sobre aquela questão de ter diversos currículos, né, que são específicos para cada vaga. A candidatura simplificada ela é muito, muito útil nesse cenário, porque você consegue mandar ali um currículo bem específico para a vaga em questão. Então, assim, os 2 casos são interessantes e você encontra muito dentro da plataforma. O LinkedIn é gratuito, você não precisa pagar para se candidatar nas vagas, nem nada do tipo. E aí, a única observação que eu coloquei aqui, que eu acho que é interessante ressaltar, é que o LinkedIn também tem vagas, assim, em todas as áreas, mas principalmente o que a gente chama de áreas de back-office, né? Então, não necessariamente vagas
às vezes de nível tão operacional, então é muito interessante para vagas aí da área de venda, de tecnologia, de marketing, enfim, tem bastante coisa, mas é importante saber que talvez vagas para um nível muito de início, muito operacional, talvez você não tenha um volume tão alto dentro do LinkedIn, acabam sendo áreas mais específicas, mas assim, sempre vale a pena dar chance, né, e procurar fazer uma pesquisa para ver se não tem a sua área lá dentro. E aí, é isso, essa foi uma visão das 5 plataformas, assim, que eu achei que poderiam ser mais interessantes, que eu já tinha algumas informações, experiências. E aí eu trouxe aqui algumas recomendações gerais aqui para nortear vocês sobre como utilizar essas plataformas, né? Bom, o primeiro ponto que aparece aqui, pessoal, que eu acho que é importante, eu já mencionei sobre a questão e a importância de ter diferentes versões do currículo, né? Então, se você não viu o módulo 1 ali do nosso curso sobre currículo, navega aqui no nosso YouTube, na nossa conta do YouTube, vocês vão encontrar esse conteúdo. E aí o que acontece, né? A dica é que é importante que você tenha aí currículos diferentes para cada objetivo, para cada cargo que você deseja. Isso aumenta muito as suas chances de ser chamada para uma entrevista. Mas no caso de sites de emprego, nem sempre você tem a possibilidade de ter mais de um perfil. Se eu não me engano, a Cato tinha isso há muito tempo atrás, eu nem sei se eles têm hoje, mas a maioria das plataformas como Gup, Vagas, elas não oferecem essa possibilidade. Nesse cenário, a minha dica para vocês é que vocês escolham a versão do currículo que vocês têm mais chance aí de conseguir uma vaga, seja porque tem mais volume de vagas ou porque você vê que você é mais aderente a um desses perfis. Mas assim, não coloque a versão completa do seu currículo, é uma estratégia ruim. O RH vê de uma forma muito negativa quando você tem muitas experiências ou características que não mostrem que você é uma pessoa específica para aquela posição. Então, nesse cenário, escolha a versão do currículo que você acha que tem maior chance de conseguir se candidatando nas vagas. A segunda dica, e na verdade uma informação aqui para vocês terem que é importante, é sobre a efetividade dessas plataformas. Eu tenho certeza que vocês já ouvirem muitas pessoas falando bem e falando mal de todos os sites que eu mostrei aqui, todas mesmo. Não tem bem um consenso, tá? Todo mundo vai falar que conhece alguém que foi contratada pela plataforma X, que não foi contratada pela plataforma Y, mas assim, no final das contas, todas essas que eu mostrei, assim, são plataformas que pelo menos são confiáveis, assim, que tem bastante tempo de mercado, que a gente sabe que são seguras até certo nível, e aí, quando a gente pensa nesse cenário, o que precisa ser feito é ter um currículo muito bem trabalhado quando você lida com essas plataformas. É por isso que as pessoas elas têm experiências tão diferentes usando os mesmos sites de emprego. Às vezes o currículo da pessoa ele é um currículo que não é um currículo estratégico, que ele não trabalha com palavras-chave, que ele está mal escrito, que ele tem erros. Então, assim, o RH, no final das contas, só vai ler e visualizar os currículos que aparecem lá no topo do ranking das pessoas que mais estão alinhadas com a oportunidade. A gente fala disso lá no primeiro módulo sobre currículo. Se você não tem essas características, o seu currículo não vai ser nem lido. Então, é natural, assim, até certo ponto, que as pessoas, de fato, não sejam chamadas para uma entrevista. Tem vagas com 500, 600 candidaturas. O RH não lê todos esses currículos. Então, por isso que é importante ter um currículo estratégico. É isso que vai fazer com que essas plataformas funcionem bem para você. E aí outro ponto, né? Se você quiser verificar outras opções, assim, outras plataformas, faça isso. Com certeza você deve conhecer outros sites de emprego que eu mesma não conheço. O importante é que pelo menos você tenha alguma recomendação. Você conhece alguém que trabalhou lá, que conhece, que já utilizou e teve sucesso? Isso é importante. Mais pra frente a gente vai falar sobre como evitar golpes, né? E não cair em golpes, assim, mas infelizmente tem muito. Então, caso você utilize outras plataformas, veja se são opções confiáveis, tá? Essa é uma dica importante. E aí, outro ponto aqui pra gente se lembrar, né? Como eu já falei, as pessoas elas têm diferentes experiências com sites de emprego e não só porque o currículo delas às vezes está bem ou mal preenchido, mas vamos lembrar aí que as vagas de emprego elas recebem centenas de candidaturas, né? Então, como eu já falei, é muito natural as pessoas não receberem um retorno porque é um volume muito grande de pessoas que se candidatam nas vagas e só vão receber um retorno as pessoas que aparecem no topo, no ranking, né? Sobre as mais aderentes.
Nas aulas sobre currículo eu falo um pouco sobre isso. As empresas utilizam essas plataformas aí, essa tecnologia para justamente ordenar, né, ranquear as pessoas mais aderentes, e só quem está no topo, quem é mais aderente com a vaga, que realmente tem seu currículo visualizado. Então, são somente essas pessoas que vão ser chamadas para uma entrevista. Se você não consegue ficar nesse topo, nesse ranking que eu mencionei, dificilmente você vai ter um retorno. E aí, claro, que a sua experiência com essas plataformas não vai ser uma experiência boa. Então é importante ficar atento a nisso. Outro ponto, procurar um emprego, para procurar um emprego, né, você precisa sempre trabalhar com estratégias para aumentar suas chances. Lá no módulo sobre currículo eu falo sobre essas probabilidades, como é que você aumenta aí o potencial de você ser chamada para uma entrevista. Então isso também está relacionado com esse ponto, sobre ter uma experiência efetiva ou não com site de emprego. E depois, nunca se esqueçam que ser chamada para uma entrevista ou não, né, não é sobre você. Isso não significa que você não é uma profissional competente, que você não é uma profissional que vai agregar com a empresa. Não é sobre isso. As empresas, elas comparam os melhores perfis e entram em contato apenas com esses perfis que estão no topo do ranking que eu comentei. Então, lembre-se disso. Muitas vezes, se você não foi chamada, não entraram em contato com você, por que será que você não está nesse topo? O que pode ser feito de estratégia diferente para mudar esse cenário? E é isso, pessoal. Tentei ser o mais breve possível, mas é bastante informação. Na próxima aula, eu vou falar aqui para vocês sobre o que é networking, como que faz networking, como é que funciona essa parte de indicações. Esse é mais um meio de conseguir um emprego, né? Não são só as plataformas, os sites de carreira que eu mostrei, mas a gente tem outras estratégias. E a gente vai falar um pouco disso. Então, até a próxima. Não esqueçam de acessar o site determinadas.com.br. Lá tem um modelo de currículo para baixar, tem ferramentas super legais, assim, para você alcançar suas conquistas profissionais. Nos siga no Instagram também e deixa o like e vamos para a próxima aula. Até mais!